posse injusta. E aí diz, ó, é justa, artigo 1200, pessoal, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então o código ele não falou, posse justa é isso, isso e isso. Ele falou, é aquela que não for injusta. Então o que é posse injusta? O próprio código já diz no mesmo artigo. É aquela violenta, né? Violenta no sentido de que a pessoa, para se investir naquele bem, está protegido pelo direito, acho que já estou passando os 15 minutos, né, professor? Aquela pessoa investida naquele bem, certo? Para ter aquele bem como seu, ela usou de grave ameaça ou de força, né? Seria um conceito como a gente leva para o direito penal de roubo, seria um roubo, por exemplo. Seria, por exemplo, um MST que adentra a uma fazenda, por exemplo, com armas, né? Para ter aquele bem para si. Então isso é uma posse violenta. Posse clandestina, por sua vez, seria o que a gente chama de furto no direito penal. Né? É aquilo que o proprietário, o possuidor legítimo da coisa, não vê eu pegando aquele bem e levando comigo. Certo? Então, a posse clandestina é aquela levada às escuras, é o furto. Não tem grave ameaça, não tem violência, mas existiu aí o ânimos furandi, ou seja, a pessoa ela levou aquela coisa, ela tirou da esfera de proteção do proprietário aquele bem, e sobre aquele bem continuará incidindo os direitos reais, né, como a gente viu, e os persequentes, o direito ele persegue a coisa, né? Veja bem, e eu vou ter também a posse precária. Pessoal, a posse precária é a posse mais criticada, que é a posse assim, mais repugnante, que causa asco. Por quê? Ela advém de um abuso de confiança. Eu vou dar um exemplo para vocês de posse precária. Vários doutrinadores citam, né, a questão do comodato, contrato de comodato. Né, eu empresto um bem, o que é o contrato de comodato? Eu empresto um bem fungível, né, infungível, um bem imóvel infungível, certo? Para determinada pessoa. Vamos lá para o caseiro de novo. Toda doutrina usa o caseiro, né, professor? Eu empresto aquele meu bem para a sua família, para o José lá. Para o José e a família dele passar o Réveillon. E aí, acabou o Réveillon. Fala, cara, passou o Réveillon, eu vou querer meu bem de volta. Né? Eu sou o proprietário do bem. E eu estou te emprestando. Tranquilo. E eu chego lá depois do Réveillon e falo, José, cadê as chaves? Eu quero meu apartamento de volta. E ele fala, não, mas eu não vou dar não. Agora é meu, gostei demais daqui, não vou daqui, ninguém me tira, aqui é meu lugar. Né? Então essa é uma posse precária. Pessoal, a posse precária ela advém de um abuso de confiança. Um outro exemplo que me veio agora à memória, que não vejo muito na doutrina. Mas, por exemplo, eu falo para qual é o nome da colega? Falo para a Luciana levar um livro para a biblioteca, para entregar um livro que eu peguei, né, lá na biblioteca. E ela pega e fica com o livro para ela. Não, o livro é meu. Eu confiei na Luciana. E aí ela ficou com o livro para ela. Então houve um abuso de confiança. Por isso uma posse precária. Tá? E aí, né, por isso que eu disse para vocês, é a posse mais repugnante. Porque a pessoa age de boa fé, né, o detentor do bem, o proprietário, e a pessoa que foi investida naquela posse, né, temporariamente. E outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal, a posse direta, ela tem essa característica de ser temporária, porque o legislador cuidou que, a qualquer momento, o possuidor, o proprietário, o dono, quisesse reaver o bem para si. E por isso, né, posse temporária. Alguma dúvida até aqui? Posse justa, posse injusta? Então tá, pessoal, agora posse de boa fé. A posse de boa fé é aquela em que o possuidor ele não sabe da existência de nenhum vício capaz de contaminar a sua posse, né? Capaz de comprometer o bem que ele possui. E é por isso que a posse é de boa fé. E o Código também cuida disso. Olha só, artigo 1201. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então, no ato da aquisição daquele bem, daquela coisa, né, aquela coisa útil, né, rara, que possui valor econômico, aquele bem, se no ato da aquisição, que pode ser
pelo registro de imóveis, né, no caso de bens imóveis, pela tradição. Se no ato da aquisição daquele bem, a pessoa desconhece os vícios que o contaminam, ela está agindo de boa fé, ela está tendo uma posse de boa fé. Posse de má fé é o contrário, quando ela sabe da existência daquele bem, mesmo assim ela se investe naquele direito de possuidor, né, ou naquele direito até de proprietário. Então, aliás, proprietário não, desculpa, não se confunde posse com propriedade. Ela sabe da existência de um vício capaz de inquinar aquele bem para a esfera de contaminar, né, aquele bem, e mesmo assim ela se investe nele. Agora, olha só, o possuidor de boa fé, ele pode se tornar um possuidor de má fé a partir do momento que ele não conhece, né, prima facie, ele não conhece daquele vício, daquele mal, né, capaz de contaminar aquele bem. E aí, a posteriori, ele descobre que tem um vício, né, naquele bem que contamina a sua posse. E aí ele automaticamente se torna um possuidor de má fé. Ok, pessoal? Passei por mais de 15 minutos já. Posse nova, posse velha. Então, olha só. Posse nova, pessoal, é aquela de até 1 ano e dia. Certo? Posse nova é aquela de até 1 ano e dia. Posse velha é aquela que vem depois de 1 ano e 1 dia. Leones, qual a relevância disso, então, para o direito? Porque, pessoal, para eu manejar uma ação possessória contra quem esteja esbulhando a minha posse, contra quem esteja esbulho e o outro é? Turbação. Esteja turbando a minha posse, eu posso entrar com um pedido de liminar se eu estiver investido naquela posse há 1 ano e dia. Se eu tiver uma posse nova, eu posso posso manejar uma ação possessória com pedido de liminar, ou seja, meu pedido vai ser atendido mais rapidamente, com mais urgência, desde que eu comprove, né, os riscos de um dano difícil, de difícil reparação, né? E a posse velha não. Agora, olha só, se eu tiver a posse velha, então eu não vou poder manejar a minha ação possessória contra quem esteja me turbando ou esbulhando a minha posse? Poderei, só que pelas vias ordinárias, tá? Sem esse pedido de liminar. Então, a diferença que a gente vê entre posse nova e posse velha, além do ano e dia, né, que a posse nova é até 1 ano e dia, e a posse velha depois de 1 ano e dia, é a capacidade, a faculdade que eu tenho de manejar uma ação possessória, me valendo, tá, de um pedido de liminar. Agora você pode falar, tá, tudo bem, mas aí você entrou com pedido de liminar. Ok. Sua posse é velha, você não pode entrar mais com pedido de liminar. Mas existe outra faculdade para você obter ab início, né? Para obter de imediato aquele bem? Sim, a tutela antecipada. Então, pessoal, a liminar, ela não impede que eu maneje um pedido de tutela antecipada para aquele bem, para minha posse, né? Para que esteja incidindo sobre aquele bem. Então, muito embora eu não possa entrar com uma ação possessória com pedido de liminar depois de 1 ano e dia, mas eu posso entrar com pedido de tutela antecipada, certo? É um absurdo, né? Porque seria não teria nenhum valor do ponto de vista prático colocar então o pedido de liminar com 1 ano e 1 dia só. Então vejam bem, tá tranquilo, pessoal? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você fala aí ano e dias, é menos, né, 1 ano e 1 dia. Depois de 1 ano e dia que já é posse velha. Exato, então o outro é como? É 1 ano? 1 ano e dia. Menos 1 ano e 1 dia. Exatamente. Porque estava confundindo aí. Não, é 1 ano e dia. Você estava falando tudo a mesma coisa. Eu falei tudo a mesma coisa? Então é isso aí. Então olha só, a posse a posse nova é até 1 ano e dia, né? Não foi o que eu disse? Disse isso, não foi? E a posse velha depois de 1 ano e dia. Repete novo. Pessoal, olha só, a posse nova é de 1 ano e dia. Até 1 ano e dia, né, professor? Até 1 ano e dia. Foi o que eu disse, pessoal. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi. Tá? Então, olha só. Obrigado, viu, colega, pela contribuição. De grande valia. Olha só. Posse natural. Não, você pode perguntar, pessoal. Se tiver dúvida, não tem problema. Estudei a matéria, né? Então, veja, estou sendo avaliado por isso. Então, não tem problema.
Posse natural. Pessoal, a posse natural, ela se confunde com a posse direta. Os doutrinadores mesmo, eles tratam disso. Que a posse natural, ela se confunde com a posse direta. Por quê? É aquele poder de fato que eu tenho imediatamente sobre aquela coisa, sobre aquele bem. Essa é a minha posse natural. Minha posse civil ou jurídica é aquela adquirida através de um título, de uma escritura pública, no caso de um bem imóvel. Certo? Tranquilo? Posse ad interdicta e posse ad uso capione. Pessoal, a posse ad interdicta é aquela em que eu adquiri justamente, certo? Não, eu possuí de boa fé, tá? Não agi de má fé, não, a minha posse ela não foi adquirida inquinada com nenhum vício, tá? Capaz de configurar uma má fé, e eu posso manejar os institutos possessórios, é isso? Institutos possessórios, tá? Na posse ad interdicta. A posse ad uso capione é aquela em que eu posso adquirir aquele bem passado, né, transcorrido o lapso temporal, ou seja, uso capião. Então, transcorrido aquele lapso temporal previsto na lei, que eu confesso para vocês que eu não lembro de qual, sei que tem um que é 15 anos, que é extraordinária, a outra é de 10 anos, não é? Ordinária, então eu lembro, porque às vezes a gente não refoge a nossa memória mesmo. Então eu posso indicar, a de uso capione, quase não sai, é aquela que eu posso adquirir através da uso capião, transcorrido o lapso temporal, capaz de me conceder essa possibilidade. Posse pró-diviso e posse pró-indiviso. Isso, inclusive, caiu na prova, né? Posse pró-diviso, pessoal, é quando eu tenho um bem, certo? E aí... Com posse, né? Exatamente. Numa situação de com posse. Eu posso dividir aquele bem. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu tenho um terreno, naquele terreno, eu tenho uma casa nas frentes, né? E um barraco, uma casa nos fundos, sei lá. Barraco, né? Pobre já vai pro barraco, hein? Eu tenho uma posse pró-diviso, porque eu tenho aquele terreno e eu estou dividindo aquele terreno, certo? Então eu tenho a minha posse, quem mora lá na frente também tem a posse de... Ah, já falei que mora atrás, né? Como assim? Eu moro na frente. Eu tenho a minha posse e quem mora atrás também tem a posse dele. Posse pró-indiviso. Muito bem lembrada a questão da composse, viu, colega? Eu caso, né? E aí a minha esposa, eu e minha esposa, nós temos simultaneamente, né, o direito de posse sobre aquele bem, sobre aquele apartamento, por exemplo. Então, é pró-indiviso. Eu não posso dividir aquela posse, aquele bem. Eu não vou falar para minha esposa, olha, você vai ficar só lá na área, você vai ficar só lá só na cozinha, só lá no tanque, eu vou ficar lá no quadro, ficar na sala assistindo televisão, mas não é assim. De jeito nenhum. Tá? Então isso é posse pró-indiviso, ou seja, ela é indivisível. Se a gente for ver o sentido etimológico da palavra, a gente já denota isso, né? A gente já conclui isso, já infere isso. Pró-indiviso, ou seja, não tem como dividir. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Acabou então, é isso. Gente, olha só, eu queria, antes de começar a aula, enaltecer a conduta a atuação do Leones. Leones, desde o início do semestre, a gente tem travado inúmeras discussões jurídicas acerca de determinados institutos. E ele, eventualmente, é inconformado com algumas circunstâncias. Então, a gente discute muita coisa, e no início do semestre eu estava muito angustiado com a bibliografia, que ele falava, olha, eu odeio essa matéria é muito complicada e eu estou estudando com um livro muito ruim. E aí a gente indiquei alguns livros para ele, etc. E um dia eu cheguei aqui na sala e ele falou para mim, e me surpreendeu muito. Falou, professor, eu encontrei um livro que eu gostei e hoje eu fiquei 8 horas estudando essa matéria. E mesmo, de fato. E ele se disponibilizou a vir dar essa aula. Obviamente ele já tem os 3 pontos da prova funcional garantidos. E quem quiser se disponibilizar também, fique à vontade. Eu acho que é louvável. Ele fez
uma revisão todinha para a prova institucional. Se vocês observarem, toda a matéria que ele falou cai na prova institucional, que é daqui a um mês, praticamente. Então, queria enaltecer a atuação, foi muito brilhante. Obrigado. Olha só, vou fazer